Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Papo Reto e hoje eu estou aqui com o Ricardo Dias, né? Ele que é candidato à presidência do CREA Mato Grosso. Exato. E lembrando, eu já fiz o convite para os outros candidatos, tanto à presidência do CREA quanto aos outros cargos, e a gente está só aguardando o pessoal confirmar os horários para a gente gravar também o podcast com eles, pessoal. Ricardo, seja muito Perfeito. bem-vindo ao podcast do Instituto de Engenharia. Se apresenta aí para a gente conhecer um pouquinho melhor. Perfeito. Rodrigo, eu me chamo Ricardo, como você já bem disse, sou um engenheiro civil de formação. A minha especialidade de atuação é a aplicação de tecnologias na engenharia. Trabalhamos muito com o uso de sensores, drones, vantes. Temos trabalho muito na área rural, principalmente voltado para a parte de estruturação de grandes áreas, então projeto de estradas, divisões de talhões, estruturação de terraços para conter erosões, fluxo hídrico. Tenho hoje mais de 8 anos de formado. Temos uma carreira bem construída, bem sólida em todo o estado do Mato Grosso, também no estado de Rondônia, uma pontinha ou outra no Pará. Então nós rodamos bastante o país, temos uma troca de bagagem bacana. E esse é o nosso core técnico, né? Posteriormente a gente conversa um pouco mais sobre a parte pessoal, se caso for interessante, e vamos dar seguimento. E conta um pouquinho da sua vida pessoal. Como que surgiu a ideia de fazer engenharia civil? Perfeito. Isso é uma situação bem interessante. A engenharia civil, eu venho vamos dizer, dos anos dourados do engenheiro civil. Então, teve um período, a minha primeira formação técnica, eu fiz Instituto Federal, que era Cefet anteriormente, virou Instituto Federal. E fui formado, fiz aquele curso técnico em segurança do trabalho. E atuei nessa área. Então, atuei em diversas obras, em grandes contratos. Trabalhei em contratos com a Vale, duplicação da ferrovia na Serra dos Carajás, como técnico de segurança. Aqui em Cuiabá mesmo? Não, isso era no Pará. Ah, lá no Pará. Pará, Marabá, Paraupebas. Uhum. Então, nesse período, me apaixonei pela engenharia por dois motivos. Pelo encantamento do fazer construir. Então, a engenharia civil, dentro das engenharias, ela tem aquela materialização mais imediata. Então, às vezes, uma engenharia, um exemplo de software e tudo mais, ela tem um processo de construção e não tem muita materialização visível. E aquilo me encantou, essa materialização visível. Esse ato de construir. Nós estávamos, na época, duplicando a ferrovia. Então, era um serviço técnico absurdo, sondagem, estudo de solo, fundação. E eu estava de telespectador naquela situação, por isso eu era técnico de segurança do trabalho. A minha preocupação era a segurança da turma. Capacete, bota, DDS e por aí vai. Nesse período, como nós tínhamos uma grande valorização da engenharia, eu sempre tive muita habilidade com a parte de exatas, a parte mais técnica, lógica, matemática do mundo. Tinha que escolher algumas engenharias. Meu primeiro amor foi com a engenharia mecânica, então eu me encantava com motores e tudo mais, mas por uma decisão estratégica, analisando o cenário disponível, por estar inserido no mundo da construção civil, eu não, vamos direcionar para a engenharia civil, estar próximo daquilo era mais fácil dentro do possível em termos de meu acesso e de posicionamento no mercado, por já ter esse conhecimento técnico. Nesse período, quando fui escolher a universidade, fiz a escolha por a Unemate, por ser Sinop, Mato Grosso, meu estado natal. Fiz o processo seletivo, vestibular na época, tinha uma concorrência pesada, conseguimos ali ter êxito nessa aprovação. Ali iniciei a minha carreira dentro da engenharia civil, posteriormente à conclusão desse curso superior, fiz o processo seletivo para o Instituto Militar de Engenharia, o IME, a Universidade Técnica Militar, extremamente renomada para nós, eu acho que talvez esteja abaixo do ITA, mas ela tem um certo peso técnico. Fiz o processo Sem dúvida. seletivo, consegui ser aprovado. Durante o meu mestrado, e muito preocupado em fomentar a minha vida pessoal, eu sempre tentei equilibrar muito bem o meu pessoal e o meu técnico, então sempre tive o desejo de constituir família. E dentro desse desejo, comecei a prospectar no mundo empresarial, no mundo técnico, atender o cliente saindo um pouco do universo acadêmico. Consegui ter êxito, consegui ter novos contratos, começou a deslanchar, a carreira começou a dar volume, decidi retornar para o Mato Grosso, visto que eu atendia muito projetos de grandes áreas. E aqui fui crescendo dessa forma. Hoje, graças a Deus, conseguimos constituir uma certa referência técnica nesse universo. É um micro-universo dentro da engenharia, mas nós temos um certo nome já no mercado, já temos referência regional, já trabalhamos com treinamentos até internacionais, exceção um ou dois, mas já aconteceu, de pessoas vir do Paraguai fazer treinamento com a gente, aprender nossa metodologia, que é justamente utilizar o que tem de disponível de tecnologia hoje no mercado e aplicar na implementação de projetos de engenharia.
Então, hoje, nós conseguimos dar escalabilidade técnica para grandes projetos. Então, você consegue hoje projetar 1.000, 10.000, 15.000 hectares em um espaço curto de tempo, que é o que o agro pede. Então, a janela operacional dentro do universo agro, ela é muito curta. Então, você está trabalhando ali, começa a plantar em setembro, você faz a última colheita mais ou menos nesse momento, que é a do milho, já da safrinha, e você tem essa janela da data de hoje até setembro para você estruturar a sua área, corrigir, resolver erosão, tudo mais. Então, essa exigência do mercado forçou a desenvolvermos uma metodologia aplicada em grandes áreas, ágil, automatizando todo o processo de execução, inserindo esses projetos no maquinário para fazer de forma toda automatizada. Então, você simplesmente só acompanhar, simplesmente só verificar se está sendo efetivado da mesma forma. E assim, esse é o universo que hoje estamos inseridos. Legal. Ficou um pouco longo, né? Se vocês quiserem uma resposta mais curta, tá ótimo. Pode ir modulando aí. Você é nascido em Cuiabá? Não. Eu sou nascido em Matupá, mas só nasci lá. Fui criado em Peixoto de Azevedo, que é a cidade do lado ali. Então, na época eu nasci lá, acho que por questão de hospital. O Peixoto estava um pouco sofrível de hospital na época, então fui para Matupá. Fiquei em Peixoto de Azevedo até meus 4 anos de idade, quase para 5, bem na migração. Nessa idade eu perdi meus pais, então fiquei órfão. Tive que mudar para o estado do Maranhão para morar com os tios meus. Entendi. Lá fiquei até a minha idade universitária. Fiz meu curso técnico lá também. E aí, voltando aonde estava na nossa história profissional, na idade universitária, prestei vestibular para Sinop, retornei para cá e iniciei essa carreira, esse maravilhoso universo da engenharia. E como que chegou a ideia da candidatura? Hoje, a minha candidatura ela vem como fruto da atual gestão. A minha candidatura ela só existe hoje porque, de fato, fiquei de saco cheio da forma que vinha sendo conduzido o Conselho. Então, ao longo dessa trajetória em contato com o Conselho, eu via diversas situações de desrespeito, de desatenção, coisas simples. Desde o atendimento, processo que era para durar 5 dias durante 60. E aí você ligava, pedia para um atendimento, mandava e-mail, não tinha retorno. Então aquilo foi gerando uma insatisfação, e não é do meu perfil, do meu feitio, simplesmente ficar reclamando sem colocar o nome à prova. Porque uma coisa é você estar atacando pedra na pessoa, mas não está colocando o nome nem fazendo nada para tentar resolver. E aí nasceu essa vontade de dedicar esse período, essa janela da minha vida, a qual eu tenho energia, disponibilidade, tempo e condição de fazer uma gestão trienal para conseguir implementar aquilo que eu acho que deve ser feito, aquilo que eu acho que funciona ali. Então essa vontade nasceu de insatisfação da forma que vinha sendo conduzido. Situações que eu venho expondo, alguns desmandos que eu não concordo, se é ilegal ou não é a justiça que tem que decidir, mas, na minha opinião, são situações imorais que nós devemos lutar contra e tentar libertar o nosso conselho, porque 22 anos debaixo do mesmo guarda-chuva gera distorções. Até mesmo dentro da minha visão, da minha ótica de gestão, eu não acredito que é saudável ficar 22 anos debaixo da minha visão, porque eu nem de longe sou o técnico, o engenheiro mais capacitado para administrar o conselho. Então nós temos que dar oportunidade para novas visões, novos técnicos, poder se sentir dono do conselho também, apresentar, colocar o seu nome à prova, para a gente ter essa alternância de poder. É isso que eu acredito para o conselho, é isso que eu venho tentando trazer para os profissionais, para a gente estar discutindo e eles poderem decidir para que lado vão estar escolhendo o seu voto. Apesar de não ser hoje o mais capacitado em todos os nossos profissionais, aí nós estamos para mais de 60 mil na última parcial que foi levantada, mas hoje eu tenho coragem, independência e possibilidade, de fato, implementar uma gestão eficiente e transparente para todos nós. Você já teve alguma experiência dentro do conselho? Já foi conselheiro? Participou de alguma entidade de classe? Não, nunca tive experiência como conselheiro, como entidade de classe. A minha vida ela sempre foi focada na eficiência profissional. Até porque quando saímos da formação, você terminou de formar, claro que tem realidades diferentes, mas no meu caso eu tinha que ganhar o meu pão. Então eu já partia de uma situação que já não tinha um guarda-chuva do pai ou da mãe para dar um suporte financeiro. Sim. Então o meu foco sempre foi na minha vida profissional. De fato, conseguir utilizar a engenharia para sustentar a minha família, trabalhar com o meu serviço e conseguir ganhar meu pão de cada dia. E esse sempre foi meu foco. Só que quando eu percebi que a situação que estava acontecendo, que os cenários que estavam sendo postos
em diversas situações, diversos conflitos de gestão, eu percebi que ou eu ficava reclamando o tempo todo, dando literalmente murro em ponta de faca, ou eu pararia ali, dedicava um tempo para a gente mostrar para os profissionais que é possível sim ter um CREA melhor, que é possível sim ter um CREA independente e que todos têm total liberdade de ser candidato. Você não precisa passar por um rito de pedir benção, não precisa se submeter à subserviência a qualquer pessoa ali para poder colocar seu nome à prova, apresentar suas propostas e deixar os profissionais decidirem. E nessa análise para a construção da candidatura, eu percebi que mesmo esse grupo, estando lá há 22 anos, como divulgado por eles mesmos, você percebe que não tem mobilização e nem capilaridade com os profissionais. Você percebe que um grupo que está há 22 anos na gestão do conselho, na última eleição teve 2.300 votos. Na eleição retrasada, praticamente sozinho, também não conseguiu movimentar o profissional para ir votar. Isso mostra, na minha opinião, um distanciamento abissal entre o conselho e o profissional. A maioria dos profissionais, principalmente aqueles que não estão em cargos eletivos, que não estão dentro de associação, que estão ali mesmo totalmente dedicados ao seu trabalho, correndo atrás do seu pão de cada dia, começaram e começam e observam hoje o conselho praticamente como um imposto compulsório. Certo. Eu até solto algumas caixas de perguntas para trocar ideia, entender o anseio dos profissionais que me acompanham. E é nítido que se hoje o conselho não fosse obrigatório, 80% a 90% dos profissionais não pagariam, estariam independentes. Isso só ocorre não é porque o profissional não gosta de pagar o conselho. É simplesmente porque ele percebe que não tem retorno, não tem presença. Ele não sente a função principal do conselho. E se você acha que teve algum episódio específico assim que fez virar a chave para você propor sua candidatura ou foi o contexto? Hoje é o contexto da obra. Eu comento bastante com os colegas, a gente até brinca, só não teve problema com o CREA-MT da forma que está hoje quem nunca precisou usá-lo. No dia que você precisar, para além do que é automatizado, para além do que seja só emitir um RT no sistema que não tem uso da máquina, a estrutura não funciona para resolver um problema, você vai ter problema e é fato. Então, coisas simples, assim, você percebe até em alguns materiais que eu divulguei, inclusive o registro da minha candidatura, você percebe que é sistêmico, é de gestão. Então, um episódio que eu nem estava com a intenção de registrar aquele episódio, eu fui simplesmente registrar minha candidatura para dar continuidade. Quando você chega no atendimento, o edital simples de 3 páginas, você percebe que, por mais que seja extremamente educada, a atendente foi excelente na educação, mas ela não tinha acesso à informação, ela não sabia nem mais ou menos sobre o que estava se tratando, seguindo linhas totalmente alheias aos editais, era simplesmente registrar minha candidatura, seguir o que o edital estava dito escrito. E o que mais me assusta, apesar de não ter divulgado, é que nessa discussão nós escalonamos para a sede aqui no Mato Grosso. E no telefone estava o mesmo desconhecimento, não é para cá, você não pode registrar sua candidatura física, você tem que mandar por e-mail, todo mundo perdido. Em todo o conselho só tinha uma pessoa que sabia responder. Naquele momento, eu estava no horário de atendimento presencial. E aquela pessoa só voltaria às 14 horas, reduzindo a nossa janela de atendimento físico a quase 3 horas por dia. Porque quem está no interior, e eu brinco muito, não que eu brinque, eu comento muito sobre isso aí, porque tem problemas que dentro da capital parecem coisas simples. Então, Triviais, né? Você vai hoje resolver qualquer situação no conselho hoje. Você chegar lá, no horário de atendimento ao público, às 12 horas. Primeiro, se você se deslocou até o conselho, é porque você sabe que não tinha como resolver no sistema. Então você foi lá porque eu preciso conversar com alguém que resolve isso aqui. Você chegando lá e fulano A, fulano B, não estando lá, peça para você voltar depois, é desconfortável, mas não chega a ser um atraso de vida. Agora, quem está no interior, que se desloca 200, 300 quilômetros, nós temos mais de 140 municípios e 25 inspetorias, se desloca 300, 400 quilômetros para chegar no conselho e ter que ouvir esse tipo de coisa, não, manda um e-mail, volta aqui depois que talvez a gente consiga te atender, na minha opinião, é o desrespeito da sua forma mais pura e clássica. É você, de fato, não respeita esse profissional. Se esse profissional chegou aqui, esse profissional é ele que paga as contas disso tudo aqui. Sem esse profissional não estaria de pé essa estrutura, até porque o CREA não recebe nenhum dinheiro
Federal, a única fonte de abastecimento do Conselho, anuidade, ART e multas. Esse é o nosso caminho. Então, chegou ali o nosso principal cliente e eu trato ele como se eu estivesse fazendo um favor para ele. Então, esse conjunto de obra, atrelado com todos os descasos que nós vemos, então, você percebe hoje que o uso de carro oficial para fiscalização, que está fraca a nossa fiscalização, não está nem perto do que deveria ser, para fins pessoais. E o problema não é um erro pontual, que isso pode acontecer, ninguém controla, um colaborador, um servidor pode fazer um erro daquele, mas é a forma que a gestão trata aquilo ali. Faz uma demissão de fachada, poucos meses depois contrata novamente como motorista direto da presidência. Então esse tipo de coisa mostra que o nosso conselho ele está extremamente aparelhado, que o sentimento de dono ele é escalável, ele é sistêmico ali dentro, ao ponto de colaboradores, profissionais, até temerem se posicionar. Hoje mesmo eu estava com uma ligação com um colega profissional, ele falou, Ricardo, estou te apoiando, estou divulgando, eu só não vou declarar aqui nas mídias sociais porque eu estou precisando muito do conselho, estou com muito processo lá dentro e essa turma é perseguitória. Então, isso gera distorções como se fosse algo privado. E a minha candidatura hoje ela existe para mostrar aos profissionais que essa turma que está lá, eles não são os donos do conselho. Pelo contrário, hoje eles são mais dependentes dos conselhos do que qualquer outra coisa. Você percebe pela articulação que está acontecendo, pela forma perseguitória. Olha uma situação que eu vivi hoje, inclusive estava no conselho para ser discutido, para entender o que aconteceu. Eu tenho mais de 8 anos de registro dentro do conselho. A minha atividade profissional ela é ilibada, nunca tive um problema ético, um problema discursivo de qualquer situação. E justamente agora, no período eleitoral, pós minha candidatura, já teve uma denúncia e já está tendo um protocolo de investigação de atividades técnicas minhas para vasculhar alguma coisa e talvez, quem sabe, aquilo ser utilizado em um processo de cassação de candidatura. Então, isso só acontece porque não tem independência dentro do Conselho. Hoje o Conselho ele está totalmente subserviente em diversos cenários. Você tem situação hoje que eu estava até em discussão, inclusive diretamente com ela lá, que é a nossa ouvidora. A nossa ouvidora ela é casada com o advogado do presidente. A ouvidoria é a porta de entrada de denúncia. A ouvidora é quem recebe a situação e monta os processos para ser investigado. Esse vínculo pessoal pode ser legal, pode ser permitido. Não sei se é, mas é totalmente imoral. Na minha ótica, isso não pode acontecer. Você diz respeito profissional. Como hoje eu consigo chegar para uma ouvidora para trazer um caso contra a presidência, um caso que eu não concorde, seja de maneira anônima, seja de maneira apontando meu próprio nome, sabendo que a ouvidora é esposa de um cliente, exatamente, é esposa de um cliente da atual presidência. Você não consegue ter confiança no sistema. E isso não é relato somente meu, não é só ótica minha. Isso se mostra até pelas diversas denúncias que nós estamos recebendo, diversas pessoas, tanto interno quanto externo ao Conselho, sendo perseguidas, sofrendo procedimentos administrativos, simplesmente às vezes por questionar, por não concordar ou por querer que aquela situação seja analisada. Então esse pode continuar, senão eu vou embora aqui e acabou. Na sua atuação dentro do profissional e dentro do sistema, você já atuou na defesa da classe? Já teve alguma atuação nesse sentido? Não. Hoje dentro do sistema, eu nunca tentei resolver qualquer situação técnica que eu não concordei, porque eu não tinha disponibilidade de colocar meu nome para resolver. Então, todas as minhas tratativas com o sistema sempre foi para resolver questões profissionais, às vezes de colegas meus, às vezes de pessoas próximas, mas não a nível de instaurar processo, abrir reclamação. Inclusive, o meu primeiro protocolo de ouvidoria foi aberto hoje como forma de defesa da movimentação que está acontecendo lá. Mas eu vejo que é um momento oportuno e único para nós termos um presidente que vem de fato da linha profissional. Hoje, quando nós analisamos o histórico de presidência do Conselho, todos eles seguiram um rito de iniciação. Então ele começa entrando às vezes para uma associação, para um conselho, e ele vai entrando naquela máquina e às vezes, não sempre, não podemos afirmar, pode-se gerar uma subserviência a quem já está no poder. Por isso que hoje nós temos uma gestão
que está há 15 anos, desses 15, 12 na mão da mesma pessoa. E nesse interstício, a pessoa que tentou discordar um pouco, praticamente foi trucidada pela máquina, ao ponto de nem pisar mais no conselho. Então, o que eu quero trazer para os profissionais é que hoje é o momento de nós termos uma visão de quem é profissional, de quem de fato usa o sistema para além da porta. Uma coisa é você utilizar o sistema da porta para dentro, a nível de discussão interna, a nível de estrutura. Uma coisa da porta para fora, que é o nosso caso, o meu caso mais específico, que é o profissional que está lá no campo, que é o profissional que quando vem resolver o problema, ele quer agilidade, ele quer seriedade, ele quer transparência e respeito com ele. Então, hoje a minha candidatura ela é muito pautada nesse sentido, apesar de não termos brigas em associações de classe, em entidades de classe, apesar de não termos tantos protocolos levantados ali internamente para disputas amplas em visão dos profissionais, hoje eu coloco meu nome como um profissional que veio da linha de frente, que sei e sinto na pele o que precisamos do CREA lá, que vejo a defasagem na nossa principal atividade, que é a fiscalização. Então eu acho que se nós temos uma escala de prioridade, no topo dessa prioridade deve-se estar a fiscalização e não aumentando a carga dos fiscais que já estão sobrecarregados, mas estruturando e dando condições para que aquilo aconteça como deveria. Seja com concurso que foque na fiscalização, nós tivemos o concurso de 2025, a quantidade de fiscais pífia, dentro das defasagens que tínhamos. Então, hoje eu sinto que o Conselho perdeu um foco do que é preciso e a minha ideia é a gente conseguir retomar isso novamente. Se fosse para você elencar 3 desafios para o CREA, quais seriam? Desafio número 1, aparelhamento. O CREA, a estrutura de desenho que foi feito e de subserviência interna que existe ali dentro, é o nosso maior desafio em termos de funcionalidade. Então, hoje, dentro do nosso conselho, está precisando de forma imediata uma auditoria técnica em todas as frentes, que é justamente para a gente conseguir libertar essas amarras. Eu colocaria isso como o primeiro desafio. Aparelhamento, libertação, para que as funcionalidades dele aconteçam como deveria, os freios e os contrapesos. O segundo desafio que nós temos hoje dentro do conselho é a interiorização da fiscalização, que não é um desafio fácil. Então, se nós compararmos hoje o estado do Mato Grosso, por exemplo, com o estado de Rondônia, nós temos praticamente 3, 4 Rondônias aqui dentro. Então, ele é um estado praticamente com grandezas continentais, podemos até afirmar assim. Então, nós temos muitos países menores que o estado de Mato Grosso. Então, nós temos que ter estratégia para interiorizar de forma que use a estrutura já existente até nós conseguirmos que seja possível melhorar essa estrutura. Como nós podemos fazer para resolver esse desafio? Eu não posso simplesmente falar, poxa, eu quero que o CREA fiscalize todas as cidades. Mas não tem contingente para isso. A gente não pode ser liviano de prometer isso para o profissional. Mas você consegue, de forma inteligente, montar estratégias que atingem esse objetivo. E a estratégia que nós temos como proposta até de campanha, que nós chamamos de blitz de fiscalização. Hoje, provavelmente, aqui em Cuiabá, não vai ocorrer nenhuma blitz da lei seca. Mas todo mundo sabe que existe essa possibilidade. O fato de existir essa possibilidade coíbe você de tomar um drink aqui durante esse podcast, porque você fala, pô, por mais que às vezes não vá me afetar, tecnicamente, somente o drink ou outro, mas eu não vou fazer porque existe a possibilidade de ter uma blitz ali da lei seca e eu ser penalizado por aquilo ali. Então hoje eu quero trazer isso aí, que são os maiores especialistas de fiscalização hoje do nosso país, é a própria polícia, fazem isso todo dia. Então eu quero trazer esse conceito para dentro do conselho, porque nós vamos conseguir resolver esse segundo desafio, baixa fiscalização. Como vamos fazer isso aí? Vamos ter blitz itinerantes, de forma surpresa, sem publicar, de forma, de fato, enfática em diversos municípios, e gerar aquele conceito de, poxa, meu município amanhã pode ter uma blitz técnica que vai ser passado o pente fino em tudo que nós temos aqui de atividade técnica, seja no perímetro urbano, perímetro rural, perímetro tecnológico, que às vezes acontece muitas distorções, às vezes pela dificuldade. Então, esse desafio eu vejo que é uma solução de nós utilizarmos a estrutura disponível hoje, que vai e deve ser melhorada ao longo do tempo, e conseguir atingir um objetivo em termos de solucionar essa baixa fiscalização. Porque esse panótipo mental que é gerado na sociedade de possibilidade de uma blitz técnica em minha cidade, gera-se a preocupação. Não vou arriscar porque amanhã pode ser a minha. E a gente consegue implementando isso aí com muitas mais ideias além dessas, mas eu vejo que isso nós conseguiríamos, com a estrutura nossa, dar uma energia muito forte na parte de fiscalização
e resolver esse segundo desafio. O terceiro desafio? O terceiro desafio, apesar de ser o último dessa ordem, eu vejo como o principal em nível de dificuldade, que é fazer o profissional a voltar a acreditar no conselho. É fazer esse profissional a estar e sentir o conselho presente. Hoje nós temos uma descrença absurda do profissional em relação ao conselho. Até um desafio de campanha. Então, quando você chega para apresentar que tem uma proposta profissional, a primeira notícia é que assim, o conselho ele é tão relevante na minha vida quanto o feriado em dia de domingo. Porque realmente existe essa descrença total. O conselho hoje, infelizmente, ele caiu quase na situação do seu imposto de renda. Você preferia que ele não existisse. Então, o desafio de trazer esse profissional novamente para próximo, mobilizar esse profissional a participar das estruturas técnicas, entender que o conselho é uma ferramenta alinhada dele, é o nosso maior desafio. O que eu tenho de meta e objetivo é que no final de nossa gestão, independentemente do próximo candidato, nós consigamos levar pelo menos 60% a 70% dos profissionais às urnas. Assim, nós vamos conseguir resolver qualquer futura distorção que possa acontecer, qualquer pessoa que queira instaurar novamente uma dinastia. Se o profissional está participando, se o profissional de fato está acompanhando as propostas, está conseguindo deduzir, a gente evita acontecer o que vem acontecendo. 5%, 6% dos profissionais decidindo por todos. No universo de 60 mil, na última eleição foi 47 mil a 50 mil, tivemos 2.300 elegendo a atual gestão. Então, isso, ao meu ver, fazer o profissional acreditar nessa estrutura, fazer o profissional acreditar que o conselho é dele, que ele tem que estar próximo, que o conselho é presente e traz retorno positivo para ele, ao ponto de, se algum dia surgir a possibilidade dele sair do conselho, não precisar do conselho para suas atividades, ele sentir e falar, não vale a pena, porque o conselho me ajuda, ele está próximo de mim, ele está valorizando minha profissão, ele evita que nós tenhamos leigo exercendo nossas atividades. Então hoje eu vejo esse desafio, vai ser uma luta árdua, mas estamos prontos para fazer esses profissionais em nossa gestão acreditar novamente no conselho e participar de forma assídua e presente. E como que você avalia a relação hoje do CREA com os profissionais, em especial os profissionais do interior? O CREA hoje, não só em especial profissionais do interior, mas o relacionamento é distanciamento total. Hoje, a maioria dos profissionais não tem assiduidade, relacionamento direto e contínuo com o conselho. Ele evita ao máximo, ao ponto de, se tem alguma situação, às vezes prefere contratar uma consultoria, alguém para ir lá resolver esse problema para ele, por não ter contato. E esse distanciamento não é algo da minha ótica, não é algo da minha visão. É simplesmente nós observarmos a quantidade pífia de nossa votação. Então, hoje, o profissional, o desinteresse é tão grande que ele, às vezes, não se sente nem na obrigação de se dar o trabalho de realizar uma votação que é online, extremamente confortável, você consegue fazer do aparelho celular, porque ele acredita que aquilo não muda, aquilo não vai fazer diferença na vida dele. Então hoje, na minha leitura, tanto para o pessoal dos profissionais do interior, quanto para quem está na capital ou na cidade, é de distanciamento total. Hoje o CREA ele tem uma lacuna muito grande entre o profissional que está na linha de frente e o conselho. Isso nós precisamos estreitar, reduzir esse distanciamento. Do ponto de vista da fiscalização, o que você acha que está faltando hoje? A fiscalização, na minha ótica, nós temos as dificuldades territoriais, as dificuldades topográficas, distâncias, ali é um desafio. Temos as dificuldades de maquinário, a nossa estrutura não está das melhores, mas hoje o nosso maior desafio é gestão nessa fiscalização. O que eu percebo dos fiscais, todos estão saturados. A estratégia utilizada para conscientização, na minha ótica, não é a melhor. Eu acho que nós temos que fazer estratégias que nós consigamos, com o contingente existente hoje, gerar uma conscientização em escala. Por isso que eu bato tanto na tecla da Blitz. Então você consegue, em uma Blitz em um município, ter um raio de ação, de consciência, que é o motivo da fiscalização. A fiscalização hoje ela existe, tem um caráter punitivo, mas a principal função é a conscientização. Então, hoje, se você consegue, com uma ação técnica coordenada, estruturada, dentro de um município, fazer uma fiscalização eficiente, aquilo vai reverberar em todos os municípios vizinhos. Então, não tenho dúvida hoje. Vamos pegar um município aqui de Novo Biratã. Se você faz uma estratégia de fiscalização ali dentro, em todos os municípios em um raio de 100, 150 quilômetros, reverbera aquilo ali.
aquilo surte efeito. E você vai conseguindo ter eficiência com o contingente existente. Claro que nós precisamos melhorar essa máquina cada vez mais. Então, eu tenho que ter mais carros, eu tenho que ter mais fiscais, eu tenho que ter mais estrutura, mais inspetorias, mais presença do CREA no interior. Mas hoje eu sou bem pé no chão e eu sei a nossa realidade. Não adianta eu me iludir quem vai votar em mim e dizer que na minha gestão eu vou comprar 500 carros e espalhar pelo estado para fiscalização. Nós sabemos aonde a água bate. Então, toda a minha estratégia, todo o meu desenho para melhorar, fomentar essa fiscalização é trabalhando com a estrutura já existente. É pegando o que nós temos hoje, aplicar uma gestão eficiente, tal como uma visão privada de funcionamento, então uma visão que visa eficiência e resultado, utilizando a estrutura já e respeitando, acima de tudo, os fiscais. Eu até aproveito essa aspa, que às vezes a minha mensagem chega e às vezes o pessoal dá uma potencializada, mas a minha ideia não é pegar o fiscal e sobrecarregar dessa forma. A minha ideia não é pegar aquele profissional que tem carga horária de 6 horas e não, agora você vai trabalhar 10 horas, 8 horas. Não é isso. A minha ideia é pegar o que nós temos hoje, a forma que nós conduzimos e colocar eficiência. Eu até, dentro de algumas discussões com alguns colegas, fala, cara, mas não vamos conseguir colocar o CREA para funcionar os 2 turnos, porque não tem contingente, tem concurso que é somente para 6 horas dias, por aí vai. O meu objetivo e o que me incomoda não é o não funcionamento dos 2 turnos. É claro que se funcionasse os 2 turnos seria excelente. Mas é que no turno que é proposto a funcionar, ele não funciona plenamente. Então a minha ideia é colocar que se o CREA hoje ele irá funcionar de meio-dia às 18 ou meio-dia às 17, horário estabelecido, naquela janela ele esteja pleno. Se você chegar lá para resolver alguma situação que dificilmente tem situações que aconteçam, mas quando você vai ao conselho, a sua situação ela não se resolve no atendimento, ela sempre escalona internamente. Então não tem sentido lógico o conselho iniciar o atendimento meio-dia e as instâncias superiores começar a trabalhar às 14. Você vai ter uma vacância de 2 horas ali perdidas. Então, hoje eu quero organizar isso aí de forma que, nessa janela de atendimento do conselho, sendo possível, respeitando os horários de todo mundo, sem ultrapassar qualquer norma já estabelecida dentro do contrato de trabalho dos servidores, que nós tenhamos um funcionamento pleno. Então, se você chegar lá, meio-dia, se for horário de atendimento nosso, precisar subir para a instância de uma coordenação, de uma secretaria ou do presidente, que às vezes vai ter situações que somente o presidente vai conseguir diligenciar para você, ele terá que estar lá naquele momento e resolver sua situação. Então, isso é o que nós queremos trazer. Das suas propostas, qual que é a central, a principal delas? E se você for eleito, o que vai mudar, de fato? Perfeito. A minha principal proposta em todo o âmbito, e não ficarei somente na parte abstrata, mas é o respeito ao profissional. Então, quando você respeita o profissional de verdade, você consegue trazer clareza para ele. Então, dentro desse respeito, nós vamos ter unidade de transparência. O que seria transparência? O profissional, tal como acontece em outros conselhos. Eu já peguei visto em outros conselhos e todo mês eu recebo um boletim daquele conselho. O profissional receberá em seu e-mail um relatório do balanço do que foi gasto, do que foi investido, do que foi discutido com clareza. O que nós vamos trazer também em termos de prazos, o que é prazo normatizado, definido, nós vamos resolver isso aí. Então nós vamos trazer que esse prazo de 5 dias, ele de fato seja 5 dias. Se precisar ter um adicional de 2, 3 dias, que é aceitável. Profissional nenhum vai reclamar se seu prazo é 5, você extrapolou 2, 3 dias, às vezes porque precisou de uma opinião mais técnica. Mas o que é inadmissível são prazos de 5 dias virarem 60. E às vezes a solução para a sua situação funcionar é mandar um e-mail e aguardar responder quando eles bem desejarem. Então, o cerne da minha candidatura é respeito. Quando a gente estende isso para a situação, você aplica na parte de atendimento, como eu falei, você aplica na parte de resolver situações sensíveis, uso de carro para fins pessoais. Isso vai ser resolvido da maneira correta, vai ser dado clareza para o profissional e não vai ser feito uma passada de pano, dou um cala-boca para todo mundo, 2, 3 meses depois, contrato novamente ali, coloco do meu lado e finge que nada aconteceu. Quando você traz para a parte de fiscalização, se eu respeito o profissional, eu não posso deixar você que é, e eu de novo bato na tecla de engenharia civil, que o meu olhar mais clínico é para engenharia civil. Eu não posso deixar na sua região tá acontecendo obra
sem o devido responsável técnico. Eu estou te respeitando, eu estou valorizando o teu diploma. Se eu estendo para a parte de presença institucional para diligenciar qualquer situação, para acompanhar as atividades, para conseguir dar a tratativa correta como conselho em todas as instâncias, isso tudo entra na esfera de respeito. Então, se eu fosse fechar, até para a gente ir para outra pergunta, em relação a qual seria o cerne da minha candidatura, a palavra é respeito com o profissional, é tratar o profissional como o patrão do conselho. Porque, de fato, é isso. Ele é o que paga, ele que banca a estrutura. O conselho é uma autarquia federal onde o Estado permite que seus pares hajam como polícia na parte de fiscalização, e você tem que respeitar o dinheiro daquele profissional. Você não pode permitir contratação por proximidade, por parentesco. Você não pode permitir ineficiência técnica por faltar o profissional que às vezes seria especialista para ajudar aquela estrutura, e às vezes eu estou colocando um parente meu ali para ajudar a minha família. Então, quando você tem um respeito, quando você olha para aquele profissional que você chegou no conselho para resolver qualquer coisa, e eu trato você tal como você trata seu cliente nas suas atividades profissionais, tenho certeza que chegou um cliente seu na sua empresa, no seu negócio, você vai tratar ele com o máximo respeito possível. Por quê? Porque é ele que banca toda a sua estrutura. Sem aquele teu cliente, aquilo ali, sua empresa não estaria de pé. O conselho é a mesma ideia. Sem o profissional, ele não pararia de pé. Você entende que a modernização do sistema, dos serviços que o sistema presta é importante? Eu fiquei muito para frente nele. Sim, dá um pico de áudio aí. Ele é direcional, né? Para ele não pegar os vídeos de fora, então você tem que falar. Você entende que a modernização dos serviços que o sistema presta é importante? Perfeitamente. Inclusive, hoje nós já temos ferramentas, a IA já está disposta para nós, já está hoje em um nível há mais de 6 anos disponível no mercado, e ainda não existiu a implementação dela. Um ponto interessante até em relação ao nosso sistema, o nosso ECREA. Para quem não sabe, o sistema ECREA ele foi adquirido do estado do Mato Grosso do Sul. Só que se você tiver a oportunidade de tirar o seu visto no estado do Mato Grosso do Sul, você vai ver que ele foi fragmentado. Ele não funciona integradamente, tal como o Mato Grosso do Sul. Então eu quero polir essa funcionalidade, reduzir o que for possível a nível de burocracia, trazer modernização de fato, e inserir tecnologias que agilizem o processo. Então, um exemplo hoje, por que nós não podemos ter uma tecnologia que vai informando no WhatsApp do profissional o andamento de qualquer situação que ele esteja ali dentro? Coisa que nós temos em aplicativo de comida. Você pode implementar esse tipo de coisa, utilizar a IA para já fazer uma triagem de situação, já direcionar o profissional para a pessoa correta. Então, o que às vezes insatisfaz a gente bastante é ficar aquela rotatividade de ninguém sabe quem resolve aquela situação. No telefone você pula para fulano, para ciclano, e repete a situação 3, 4 vezes. Eu tenho ligações aqui que a mesma situação repeti 3, 4 vezes. E você vai gerando um grau de insatisfação e de atraso, que é o sentimento que dá pra gente. Parece que nós estamos ali, às vezes, com tanta tecnologia disponível, com tanto ferramental disponível, com tanta possibilidade de modernizar todos os nossos processos, fluxo de atendimento, prazos, mecanismos de funcionamento, e nós ainda estamos apegados a muitas situações, até mesmo manual, né? Hoje eu até vivi a experiência que eu tive hoje, a situação de hoje. Estava ali fazendo um protocolo, diretamente na ouvidoria, e aquele protocolo teve 2, 3 tentativas, com toda a boa vontade da ouvidora, com toda a boa vontade de todos que estavam ali, mas você percebia que tinha o sistema, internet, tudo mais. Então, você percebe que não está polido o funcionamento. Então, ele pode ser otimizado, modernizado e melhorado. Acredito totalmente nisso aí. E, Ricardo, você acha importante a aproximação do CREA com as universidades e os profissionais recém-formados? Totalmente. Eu acho que o CREA ele tem que fazer um trabalho educativo muito grande dentro das universidades, principalmente para o funcionamento do conselho. O que acontece de praxe? Vou fazer uma pergunta para você, você me confirma. Mas eu tenho quase certeza que quando você concluiu a sua graduação, você não sabia emitir um RT, ou sabia? Não sabia. Isso é padrão. A maioria dos profissionais, eles saem da universidade às cegas. Então, acredito que não somente dentro da universidade, uma proposta nossa, inclusive estarei divulgando amanhã, oficinas de capacitação para processos simples ali dentro. Principalmente profissional, às vezes, mais antigo,
que já estava, às vezes, na época que era manual, que estava ali, não pegou esse avanço tecnológico, ele tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de lidar com o sistema. Tanto o profissional que acabou de formar, está com a mente fresquinha, ele já tem uma dificuldade até conseguir entender sua primeira RT, fazer a sua primeira RT, esse funcionamento, saber onde ele procura as soluções, saber para que servem os conselhos, para que servem as câmeras, para que servem todas as instâncias ali dentro. Então, hoje eu sinto que nós deveríamos ter uma oficina mensal. Então, toda primeira sexta-feira do mês, escolhe uma data boa, vai ter um treinamento aberto para os alunos de universidade que estão com processo de formação e para os profissionais que desejam fazer uma reciclagem, focado totalmente na capacitação de utilização do sistema. Então, eu sinto que nossa presença ela pode ser extrapolada além disso, pode ser extrapolada no fomento, na difusão de inspetores, no aumento da presença do CREA dentro das universidades, só que eu vejo muito déficit e deficiência na capacidade de utilização. Então, como você trouxe aqui à mesa, a minha situação não é diferente. Eu vejo que se nós perguntarmos para 20 profissionais, 18 vai dizer que a situação é igual. Você sai às cegas sem entender como o CREA funciona, sem entender a sua engrenagem e sem sabê-lo utilizá-lo. E às vezes isso aumenta novamente o distanciamento. Então você vai gerando uma não proximidade desse profissional com o conselho. Então, com toda certeza, nós devemos estar presentes em universidades com oficinas técnicas de capacitação de utilização do sistema, mas não só ali. Manter essa oficina de forma recorrente, itinerante, pelo menos uma vez por mês, um profissional, algum técnico especialista, ficar disponível ali 4 horas, fazer um mini curso para os profissionais, instruir eles como funciona, instruir, poxa, o profissional às vezes precisa emitir um atestado. A maioria dos profissionais não sabe por onde entrar para emitir um atestado. Você faz todo um treinamento daquele profissional. Precisa, às vezes, fazer uma RT. Às vezes teve um problema com a RT, precisa fazer uma anulação, uma substituição, uma correção. Então, passar isso aí, tanto para os recém-formados dentro da universidade, quanto para os profissionais a nível de reciclagem, é de fundamental importância a nível de presença e proximidade. Mato Grosso é um estado que é forte no agro e em infraestrutura. Como que você acha que o CREA deve agir para ser protagonista nesse cenário? Perfeito. O CREA hoje ele tem uma atividade de presença institucional. Né? Um exemplo que eu cito, a Norte Show, visando o agro. O CREA estava lá, o sistema CREA com Fé e Multa, né? Que é um sistema, né? A gente elenca muito o CREA-MT, que é onde está o nosso cerne da discussão, mas ele é um sistema integrado. Então ele tem muito essa presença institucional, já é feito esse trabalho institucional corporativo, só que eu sinto que a nossa presença ela tem que estar na vida de exercício do profissional, e não somente institucional. Você pode perceber, e eu tive o cuidado de observar, às vezes a energia que nós empregamos para estar, às vezes, numa feira dessa, não tem um reflexo de presença para o agro como a gente gostaria. Porque você observa poucas pessoas para no stand, até os técnicos que ficam ali disponíveis, você percebe que no último dia, sexta-feira, praticamente meio-dia acabou o banhou. Então, assim, você não consegue nem sustentar até o final da feira. Então, a nossa presença e proximidade para o agro deveria ser mais em acompanhamento, em evitar o exercício legal da profissão, evitar que esteja ocorrendo um manejo florestal dentro da fazenda, que não tem um técnico responsável, e evitar que esteja ocorrendo uma atividade técnica. O que mais acontece hoje no nosso mercado, em construção civil, são obras no campo com zero fiscalização. Então hoje você vê diversas obras sendo construídas, casas, barracões, diversas obras, sem a responsabilidade técnica, o que gera um risco social muito grande, que são atividades que contêm um risco, e que geram uma desvalorização do profissional. Então eu vejo que a nossa presença institucional ela deve ser mantida, e é muito bom nós abrimos essa aspa. Eu não quero desmontar aquilo que funciona. Eu quero fomentar, ampliar o que está funcionando e abrir o leque para outros horizontes para além daquilo ali. Então, nossa presença hoje tem que estar em fiscalização, tem que estar em dias de campos, estar presentes ali, não só mesmo de forma institucional, mas com a presença do CREA. Estamos aqui, vamos olhando, profissionais que estão precisando de alguma coisa, o que está acontecendo aqui, tem alguma denúncia aqui, vocês observaram alguma obra. Diminuir essa distância, porque hoje a maioria dos profissionais eles têm até uma certa dificuldade de denunciar alguma atividade ilícita, então uma obra, voltando aqui, que não tem responsabilidade técnica,
Porque às vezes ele não vê um retorno daquilo ali. Eles acham, pô, vou denunciar essa atividade aqui, mas eu nunca vi um carro do CREA. Isso é um desafio bem interessante. Muitos dos profissionais hoje, se perguntar às vezes a cor do carro do CREA, às vezes nunca viram na sua região. Né? Então, às vezes até confunde o carro do CREA, às vezes com um carro, outro veículo federal, pela estética. Então, nessa logística, eu sinto que nós temos que aumentar nossa presença para além somente da forma de feiras institucionais. Eu sinto que o profissional hoje, ele sente muita necessidade do CREA na fiscalização, muito mais ali, do que às vezes um stand do sistema CREA com fé e multa, às vezes numa feira do agro. Então, essa é a forma que eu sinto que nós temos que ampliar essa proximidade para o agro. Visando a parte de infraestrutura, da ampliação do CREA, da presença nos setores de infraestrutura, eu sinto que o CREA deveria se posicionar mais e dar mais pareceres técnicos em situações estruturais de grande porte no nosso estado. Nós temos uma situação, um exemplo, na duplicação da 163. Se você tiver um olhar calmo e atento, você vai perceber vários erros técnicos naquela rodovia por pontos de drenagem, de sustentação, onde você vê a tragédia anunciada. Aquela rodovia ela terá a vida curta bem mais reduzida do que propriamente deveria. Então eu sinto que o CREA poderia estar mais forte e presente a nível de instrução técnica para o próprio governo. Então, se a obra é estadual, aproxima do Estado, faz uma análise, manda uma equipe para investigar aquilo ali, averiguar aquilo ali e trazer um laudo e um parecer da instituição, o Conselho Técnico de Engenharia, especialista em analisar esse tipo de coisa, vem informar para você que está tendo alguma situação não como deveria para a longevidade daquela obra. Em todos os investimentos. Um exemplo que nós podemos trazer ocorreu aqui em Cuiabá. Então, em Cuiabá nós tivemos uma mega estrutura, período Copa, que é o nosso famoso BRT. É uma situação institucional de infraestrutura onde o CREA poderia agir como agente de defesa social, trazendo pareceres e antecipando situações que estavam declarados que não seria concluído, que estava declarado que não era a melhor estratégia técnica, não a nível punitivo, até porque se tem responsável técnico independentemente se a técnica está sendo bem executada, mas a nível instrutivo e de cobrança em defesa da sociedade. Às vezes nós não ficarmos somente limitados, tem responsável técnico, não tem responsável técnico, nessas situações macro de infraestrutura, que foi o ponto levantado, o CREA está presente como a voz técnica para o poder executivo e a voz técnica de cobrança e defesa social nesse mercado. Financeiramente, como você pode garantir o cumprimento das suas propostas? Perfeito. Como comentei inicialmente, eu não sou leviano de prometer aquilo que a perna do conselho consegue entregar hoje. Todas as minhas propostas elas são pautadas dentro da realidade que já temos hoje. Vamos desde a parte da fiscalização, vamos desde a parte de aumento de presença do conselho. Então, hoje, eu percebo que dentro do que nós temos de estrutura, é possível fazer muito mais e melhor. Então, meu foco é trabalhar com ferramental disponível hoje, com material humano, técnico e estrutural que nós temos hoje, até que nós tenhamos uma estrutura melhor e buscar o fomento, buscar maiores investimentos internamente ali para conseguirmos entregar o máximo possível de eficiência. Mas, em momento algum, seria leviano de trazer que aumentaríamos nossa frota em 3, 4 vezes, que aumentaria o nosso contingente de fiscais em 3, 4 vezes. Eu sei que isso são processos longos. Eu quero trazer, gente, com o que nós temos hoje, com o número de fiscais que nós temos hoje, com esse material que nós temos hoje, com essa equipe técnica, que a maioria é qualificada, nós conseguimos entregar um serviço muito mais eficiente do que o que nos é entregue hoje. E para o fechamento, Ricardo, para o engenheiro que ainda está em dúvida em votar em você, qual que deveria ser o critério para ele, de fato, tomar essa decisão? Para o profissional que está nesse processo de decisão, acompanhando um processo eleitoral, a minha maior recomendação é analisar as opções postas, analisar as propostas e o histórico de quem ele está. É entender o que representa continuidade, morbidade, funcionamento da forma que está e uma mudança possível de alguém que tem coragem, independência
e que não vai, de fato, ser subserviente a qualquer outro gestor anterior a ele. De fato, nós vamos iniciar uma nova gestão, vamos aproveitar e melhorar aquilo que já é bom e vamos aumentar o nosso olhar clínico para aquilo que precisa ser melhorado e, de fato, executar. Então, hoje, dentro das minhas propostas, o que eu convido o profissional, além do voto dele, que é de extremo importante, então hoje eu não sou uma pessoa que estou aqui dizendo aceitei o desafio, se foi uma coisa que veio na minha mesa e eu decidi pegar para dar essa oportunidade. Não é isso. Eu sou um profissional hoje que quero ser presidente do CREA, eu quero implementar a minha visão de gestão, eu quero trazer para o profissional aquilo que eu acredito que nós podemos ter hoje como conselho, e basta a gente analisar os conselhos externos, que já estão em engrenagem bem mais linda, mais polida, um atendimento bem mais fluido. Então hoje o meu convite é: analise a proposta, analise o histórico. Você que nunca votou, venha votar, não desista do conselho, não veja o CREA somente como um imposto na sua vida. Se o CREA funcionar como esperado, vai ser muito bom para nós profissionais da linha de frente. Ricardo, para encerrar, onde os profissionais podem acompanhar a sua campanha e entender suas propostas? Perfeito. Hoje, graças ao digital, nós temos a possibilidade de ter acesso e comunicação direta com qualquer pessoa na palma da mão. A minha campanha é totalmente direcionada nas mídias sociais, nós temos uma página de acesso, mas eu peço que os profissionais entrem em contato no meu Instagram, ricardodias.enge. Lá eu não estou falando só de política, eu tenho que estar divulgando meu trabalho em paralelo. Vocês vão ter a oportunidade de me conhecer um pouco mais, saber o que eu faço. E lá, todos os dias, eu trago novas propostas, eu trago os novos apontamentos, dou abertura para vocês me questionarem e trazer situações vividas. E lá é a nossa ponte de comunicação direta. Qualquer mensagem, qualquer dúvida, não fica uma sem ser respondida. E vai ser um prazer ter vocês lá me acompanhando, trocando ideia comigo. E na eleição, dia 3 de julho, está votando na gente, fazendo esse CREA melhor, muito mais do que está sendo entregue hoje para nós. E uma mensagem importante, pessoal: 3 de julho vai ser a eleição do CREA, nós vamos eleger presidente do CONFEA, presidente do CREA-MT, conselheiro federal na modalidade agronomia, diretor-geral da Mútua MT, diretor financeiro da Mútua MT e diretor administrativo da Mútua. Todos esses cargos vão vão ser cargos que vão estar sendo pleiteados e que todos têm candidatos que estão convidados a participar desse podcast. Ricardo, obrigado pela sua presença, Perfeito. Obrigado pelo seu tempo e as suas últimas palavras aí, pessoal. Pessoal, a minha campanha é isso que vocês estão acompanhando. Quem já está me acompanhando já entendeu o meu perfil, o meu posicionamento. Quem não está me acompanhando, me siga, ricardodias.enge. Lá eu compartilho toda a minha visão, toda a minha ótica. E hoje vocês têm à disposição um candidato, um profissional que veio da linha de frente, tal como você, que está aí hoje, às vezes, descrente do CREA. E a minha maior vantagem dentro dessa corrida eleitoral é, de fato, a independência, a coragem e o foco em fazer o CREA funcionar como uma engrenagem limpa, polida, transparente, independente e que não sirva a grupo político nenhum. Eu não quero fazer do CREA plano de carreira pessoal. A minha gestão ela é voltada para incentivar você, profissional, a se aproximar do conselho, saber que você é capaz, daqui 3 anos, 6 anos, colocar seu nome a postos de forma independente, trazer a sua visão aqui para dentro, porque o conselho ele é nosso. Não deixe acreditar que essa turma que aí está é dona do CREA. Pelo contrário, hoje eles são dependentes do CREA. E isso a gente consegue observar até pela postura dentro desse processo eleitoral. Então, 3 de julho, conto com o voto de vocês e vamos mudar esse CREA, fazer um CREA melhor para todos nós. Pessoal, esse foi o Papo Reto com Ricardo Dias. Vamos lá.